Olá, amigos. Como vocês vão? Aqui quem vos fala é seu anfitrião, Sr. Jason. No vídeo de logo menos, vocês irão acompanhar um relato um tanto quanto assombroso. Mas antes disso, deixe o seu like e a sua inscrição. É extremamente importante para mim. Boa sorte e fiquem com o vídeo. Se você perguntar à maioria das pessoas idosas quem foi o primeiro homem a ir ao espaço, elas dirão que foi Neil Armstrong, em 1961. Se você perguntar a eles quem foi o primeiro homem a pousar na Lua, eles sempre darão a resposta errada, a menos que digam que nenhum homem jamais caminhou na Lua. Bem, e essa é a verdade oficial. O que eles não dizem é que pouco antes do colapso da União Soviética, em 1991, houve uma missão lunar secreta. Embora a maioria da população mundial acredite que os soviéticos não tinham conexão com a Europa Ocidental, ela era muito mais civilizada do que tudo isso. Sim, a Guerra Fria tornara os países inimigos em níveis oficiais, mas dificilmente eram inimigos em níveis pessoais. Não posso revelar a você tudo o que sei sobre isso. Afinal, a maior parte dela ainda está vinculada à Lei de Segredos Oficiais até 2040, após o qual provavelmente haverá uma prorrogação por mais de 50 anos. Além disso, nem tenho qualquer prova. Os poucos documentos que foram atribuídos a mim foram confiscados e eu os testemunhei destruídos em uma fornalha abaixo de Whitehall. Posso dizer quando foi e de onde foi lançado. Foi em meados de junho de 1989, quando fui escolhido pela primeira vez. Não consigo me lembrar da data exata, mas me lembro que na época simplesmente aceitei. Os dois homens que entraram em meu escritório sem avisar me disseram que eu era requisitado da maneira mais verbalmente contundente que você pode imaginar. E eu não acreditei neles no começo. Achei que fosse apenas mais uma piada da universidade, mas pensei em ver até onde iria. Eles me acompanharam até o carro que havia estacionado em frente à entrada do prédio principal. Não percebi o que era na época, mas provavelmente era um Jaguar XJ12, a julgar pelo formato e pela cor preta. Toda a viagem, enquanto eu me sentei no banco de trás, foi em silêncio, exceto algumas vezes quando um homem no banco do passageiro atendeu uma chamada no rádio que estava instalado no painel. Meus pensamentos mudaram quando, apenas algumas horas depois, me vi sentado sozinho a uma mesa em uma pequena sala sem janelas, em algum lugar de Londres. A falta de janelas foi com certeza compensada com a qualidade do carpete daquela sala, disso eu me lembro. Sem avisar, a porta se abriu e cerca de uma dúzia de pessoas entraram na sala. Todos eram de meia idade ou mais velhos, alguns russos, a julgar pelos seus sotaques, e todos segurando pastas cheias de documento enquanto falavam muito agressivamente entre si. Eles não me reconheceram, pelo menos não imediatamente. Muito do que foi dito passou pela minha cabeça. Era tudo conversa fiada política para mim. Eles usaram termos com os quais eu não estava acostumado a ouvir, pelo menos não no contexto em que se referiam a eles. Lembro de uma frase específica que um dos homens mais velhos disse com um forte sotaque russo. A última vez que um ser humano pisou na Lua foi em 14 de dezembro de 1972. Isso foi há quase 20 anos. Precisamos saber se eles ainda estão lá. Eu estava confuso. Todos sabem que todos os 3 tripulantes da Apollo 17 voltaram para casa em segurança. Não havia dúvida sobre isso. Houve um breve silêncio enquanto eles se olharam, esperando que alguém dissesse algo para quebrar o silêncio. Não sei por que fiz isso, mas minha ingenuidade levou a melhor. Desculpe. Pensei que todos os 3 tripulantes do Apollo 17 tivessem voltado à Terra. Todos olharam para mim como se eu estivesse acabado de dizer algo nojento. O homem mais velho olhou para mim antes de responder minha pergunta. Você acha que temos medo de meros humanos estarem na Lua? Eu me senti um idiota. Minha mente começou a ter muitas ideias diferentes, mas ele estava certo. Isso foi há mais de 20 anos. Se eles tivessem ficado para trás, eles teriam ficado sem oxigênio e suprimentos em poucos dias. Consequentemente, teriam morrido logo depois. Este não foi um bom começo para mim. Ele se inclinou para minha frente e se dirigiu a mim diretamente em um tom de voz baixo. Você não tem, nem nunca terá qualquer ideia do que sabemos que estava lá em cima. E eu, por minha vez, não disse nada, para não parecer um completo idiota, mas também porque o clima na sala estava muito tenso. Ele me entregou algumas páginas grampeadas de sua pasta e disse: "Suponho que você não foi informado sobre essa reunião, camarada." E não me lembro de palavra por palavra do que dizia, mas à frente estava estampada com classificado nível 7, nada mais. Virei a página e havia uma série de fotos em preto e branco. As imagens não eram apenas perturbadoras, mas também apavorantes. A primeira página era uma imagem de paisagem, tirada na superfície lunar, mas nela tinha algum tipo de estrutura visível à distância. A segunda imagem era de um módulo lunar, mas parecia que tinha sido aberto de cima para baixo, sem bordas irregulares ou destroços espalhados, apenas um corte ao meio. E a terceira imagem foi a mais perturbadora.
Era um traje espacial básico na superfície lunar com os restos destroçados e congelados de seu ocupante, espalhados ao redor do visor quebrado. Quase parecia como se ele tivesse sido arrancado de seu traje através de seu visor em alta velocidade. E a quarta imagem mostrou vários outros trajes espaciais na superfície, talvez cerca de 75 metros de distância da câmera. E eu certamente não esperava ver isso. Eu queria sair e vomitar, mas me contive. Pelo menos até o final da reunião. Viagem lunar russa, outubro de 1968, ele disse, enquanto eu olhava para as imagens horríveis. E ainda continuou dizendo: aqueles americanos pensaram que iria chegar à Lua primeiro, e eles pensaram que a tecnologia russa era inferior, e eles estavam completamente errados. Um dos ingleses sentado à mesa apagou o cigarro na mesa e disse: pelo amor de Deus, Krastrov, pare com toda a propaganda comunista e vá direto ao ponto. O homem mais velho, que agora conheço como Krastrov, não pensou duas vezes em reduzir sua história. Ok, então pousamos na Lua em 1968, apenas cerca de 6 km de onde o Apollo 17 pousou em 1972, mais longe de qualquer um dos outros pousos lunares americanos. E a gente soube que pousaram em segurança, mas o contato de rádio foi perdido cerca de 5 horas depois que pousaram. Presumimos que era uma falha mecânica da célula de combustível de plutônio. Eles não conseguiram decolar ou se comunicar, e isso foi uma vitória e uma derrota para a Rússia. Essa era uma missão secreta, então todos os envolvidos continuaram normalmente depois. A morte não era nenhuma novidade para eles, não importa quantas vezes a vissem. Então eu comecei a juntar os pontos na minha cabeça, mas continuo fixado no que Krastrov está dizendo. Os americanos pousaram seu módulo lunar tripulado em julho de 1969, e depois mais 4, e o último em dezembro de 72. E foi no dia 28 de dezembro de 72 que nos disseram. Krastrov olhou para um dos outros homens que haviam permanecido em silêncio. Ele falava com sotaque texano, mas com a voz profunda e autoritária. Sim, assim que tivemos certeza, notificamos o Kremlin imediatamente. E ele fez uma pausa, enquanto vasculhava algumas de suas anotações. Tinha havido uma descoberta pela qual a tripulação da bordo do Apollo 17 de um módulo lunar desconhecido. Presumimos que fosse russo, e alguns minutos depois de receber as imagens, eles confirmaram que a nave que havia descoberto era russa. Bem, não tínhamos certeza no momento, mas os destroços ao redor do módulo lunar eram na verdade restos humanos. Não só isso, mas eles foram decapitados, além de qualquer reconhecimento. Bem, logo após a sua descoberta horrível, os 3 membros da tripulação de Apollo 17 concordaram e anunciaram que queriam retornar à Terra imediatamente. Dissemos a eles que era impossível. O módulo de serviço que estava orbitando na Lua estava na trajetória errada no momento, então eles não tiveram escolha a não ser ficar dentro do módulo até a hora de voltar. Eles nos disseram que de dentro do módulo eles podiam ver figuras revisando o equipamento que haviam deixado de fora. Quer dizer que esses caras estavam a cerca de 6 metros de distância do que quer que fossem aquelas criaturas, com apenas um módulo lunar para protegê-los. Esses módulos são projetados para suportar o vácuo do espaço e as forças do lançamento, e eles simplesmente não foram projetados para resistir a ataques físicos. E eu fiquei tão chocado que só perguntei sem ao menos pensar no que ia dizer. Então, se isso tudo aconteceu, por que a tripulação do Apollo 17 parecia tão normal quando eles foram recebidos de volta à frente de todos? Ele sorriu quando disse isso. E é claro que eles pareciam felizes, sorrindo e acenando para todos. Os homens que todos viram naquele dia não estavam nem perto de uma espaçonave, muito menos da Lua. Eu estava confuso, mas ele continuou antes que eu tivesse a chance de dizer qualquer coisa. Aqueles homens não estavam em condições de aparecer aos olhos do público quando voltassem. Então pensamos em fazer alguns atores assumirem todas as relações públicas e status de celebridade até que eles melhorassem. Infelizmente para eles nunca melhoraram. Quer dizer, fisicamente eles estavam bem, mas mentalmente esqueça. Suas mentes se foram. Metade do tempo eles tinham que ser sedados apenas para se sentar e comer. E eles não paravam de falar sobre essas figuras em todos os lugares. E quando um deles realmente nos contou sobre eles, bem, não foi bonito. E ele disse que eles eram como uma sombra opaca, mas com um olhar tão ameaçador. Ele disse que um deles olhou diretamente para ele enquanto ele espiava fora do módulo lunar. E eu acho que ele quis dizer que olhou para ele, porque pelo que ele disse, eles não tinham olhos. Ele disse que apenas olhavam diretamente para sua alma, saqueando todos os seus pensamentos e projetando medo e terror em sua mente. Ainda não sabemos muito do que aconteceu lá. Tudo que temos a dizer são as fotos e nada mais. Virei a página do documento que segurava nas minhas mãos. A próxima imagem mostra um vislumbre dessas figuras. Foi horrível.
não era nada mais do que uma sombra muito escura, mas com um contorno muito distinto. É difícil dizer pelo ângulo de onde a fotografia foi tirada, mas acho que essas figuras tinham cerca de 3,5 metros de altura. Então, o que tem a ver com toda essa história? Eu perguntei a ele. Um dos outros homens respondeu rapidamente. Como professor de psicologia, precisamos ter certeza de que se a tripulação dessa próxima viagem for afetada de alguma forma, você será capaz de curá-los. Fiquei chocado. Eu ainda não sabia o que isso tinha a ver comigo. Ainda não consigo entender por que você sente a necessidade de me envolver com isso. Alguns dos homens começaram a se olhar antes que Kastrov simplesmente saísse e dissesse isso. Temos nossos motivos para selecioná-lo. Estudamos extensivamente o seu arquivo de caso e estamos satisfeitos por você atender a todos os critérios necessários para essa tarefa. Eu me levantei com raiva. Isso é ridículo. Você quer dizer que só porque eu passei 18 meses trabalhando em um manicômio, de repente estou qualificado para curar sua tripulação depois eles veem coisas que vão além da imaginação humana a 20 metros de distância deles, enquanto eles estão a 250 de quilômetros de outra alma viva? Você obviamente não tem ideia de como a psicologia funciona, não é mesmo? Por que diabos você iria mandar alguém de volta para lá? A última tripulação em 72 mal conseguiu voltar com vida. Krastrov não ficou totalmente satisfeito, mas me recusei a continuar com isso. Ok, vou te dizer uma coisa. Pegue esses documentos, leia-os com atenção e se mudar de ideia, nos avise. E minha mente já estava decidida, eu não aceitaria essa tarefa, mas peguei os documentos assim mesmo para evitar mais confrontos com Krastrov e os outros. E fui então levado de volta à minha universidade por 2 capangas de terno que me trouxeram até Londres. Eu admito, eu considerei isso assim que tive tempo para aprofundar. Mas decidi que ouvir relatos em primeira mão de figuras malignas e ímpias de homens inteligentes que tiveram suas mentes separadas por alguma outra força mundana simplesmente não foi interessante para mim. Ainda me lembro dos detalhes do lançamento e do número de membros de tripulação. Foi lançado a partir do local de lançamento na Rússia, em 22 de dezembro de 1990. Havia 3 membros de tripulação, um britânico e 2 russos. Não consigo lembrar seus nomes. Não pensei mais a respeito e arquivei os documentos em uma pasta em meu escritório. Em janeiro de 1991, 1 ou 2 dias depois de voltarmos de férias do Natal, recebi um telefonema. Eu deveria ser recolhido no dia seguinte e deveria trazer comigo os documentos que recebi há cerca de 7 meses antes. E eu os lembrei que não queria ter nada a ver com isso. Eles compreenderam e respeitaram meus desejos, e eles concordaram que eu não teria que realizar nenhum experimento psicológico, mas ainda assim compareceria amanhã. E conforme planejado, fui pego pelos mesmos 2 capangas que me deixaram da última vez, ambos ainda tão sombrios quanto da última vez. Trouxe comigo minha pasta, contendo documentos solicitados. Na chegada ao Whitehall, não fui levado para a pequena sala sem janelas. Em vez disso, fui levado para o porão. Krastrov e alguns outros estavam lá. É bom te ver de novo, camarada, de certa forma. Fiquei confuso pelo tom amigável que Krastrov disse, de certa forma. Sim, bem, me disseram que eu não precisarei conduzir nenhum tratamento psicológico, então por que estou aqui de volta? Ele fez uma pausa antes de erguer os olhos do chão. A missão foi um fracasso. Eu pensei em algo para dizer. Problema de energia ou comunicação? Eu respondi cautelosamente. Krastrov suspirou. Nenhum, infelizmente. O equipamento estava bom, até depois de vermos o que aconteceu com eles no monitor do videolink. E eu me senti gelado de medo sobre o que ele estava prestes a me dizer. Os vultos, eles não estavam apenas lá. Eles estavam esperando por eles. Assim que pousaram, mal tiveram tempo de desligar o computador de navegação antes de tudo ser destruído. Tentei pensar logicamente por um momento. Essas eram as figuras de que estávamos falando. E se houvesse uma falha mecânica? E se... Krastrov me interrompeu. Não houve falha. Vou lhe dizer como eu sei. Essas figuras são apenas os soldados da infantaria. Fomos avisados da Lua 2 vezes. Não há mais avisos. Se voltarmos, eles vão classificar como ato de guerra. E não quer dizer com armas ou bombas. Esta será uma guerra contra a psique da mente humana. Ninguém pode imaginar como é isso. E eu não consegui pensar em nada para dizer. O módulo pousou na superfície lunar às 3h45 da manhã do dia de Natal de 1990. Às 3h47, a tripulação foi vista no videolink enquanto era decapitada em seu módulo lunar. Às 3h48, toda a linha de alta velocidade dos impressores no controle da missão lunar na Rússia acabaram de imprimir o mesmo texto repetidamente, nos avisando para ficarmos longe da Lua, com grandes detalhes das consequências se não dermos ouvido aos avisos. Eu estava com raiva e com medo. E eu estava com raiva porque eles enviaram 3 homens inocentes para suas mortes inevitavelmente, a 250 milhas de distância para serem dilacerados por essas figuras. Mas eu estava com medo pelo que todos nós sofreríamos se outro pouso na Lua acontecesse. Então, o que fazemos agora? Perguntei a Krastrov. Você tem os documentos?
Krastorov ficou parado com a mão estendida. Eu os tirei da minha pasta e entreguei a ele. Nenhuma cópia? Você não duplicou isso? Eu balancei a minha cabeça enquanto me arrependia de não ter feito isso antes. Ele desceu o corredor em uma pequena sala que continha uma rampa de metal. Ele levantou a tampa de metal e um brilho laranja encheu a sala, junto com uma onda de ar quente. Ele enrolou frouxamente os documentos e jogou na rampa, que levava a uma fornalha antes que a tampa batesse de volta. Esse foi o último vestígio. Enquanto você não fez nenhuma duplicação, oficialmente aquela missão nunca aconteceu. Ele imediatamente voltou para o corredor e eu o segui, fechando a porta da sala da fornalha atrás de nós, e me disse: "Você pode encontrar seu próprio caminho para casa, camarada." Ele estendeu a mão para apertar a minha mão. Depois do que acabei de ouvir e fazer, apertei sua mão instintivamente sem pensar, e ele me disse: "Por favor, não imagine que nossos caminhos nunca mais se cruzarão, camarada. Podemos precisar de você novamente um dia. Mas da próxima vez, sua ajuda será obrigatória", disse ele enquanto se virava e se afastava. E meus caros amigos, a história de hoje chegou ao fim. Peço a vocês que deixem o seu like no vídeo e a sua inscrição, que é extremamente importante. E aproveite e deixe seu comentário com a versão do que possivelmente pode ter realmente acontecido e como vocês reagiriam se estivesse na pele de quem vivenciou tudo isso. E antes de finalizar o vídeo, eu peço a vocês que vão ao canal do Casimiro ou ao Instagram dele e peça para ele reagir a esse vídeo. Talvez a gente possa assustar um pouco o rei do entretenimento. Adeus.